Olá, nós somos professoras em formação e eu sou a professora Thaís. Eu sou a professora Keila. Vamos trabalhar com vocês figuras de linguagem na estética literária barroco. Especificamente dentro do poema Aos afetos e lágrimas derramadas na ausência da dama a quem queria bem, de Gregório de Matos. Então inicialmente vamos ler o poema, né? Vou colocar aí na tela para vocês também acompanhar a leitura. E espero que vocês gostem do poema e mais na frente a gente vai fazer uma análise breve para vocês entenderem melhor. Então vamos lá. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndios em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu que em um peito abrasas escondido, tu que em um rosto corres desatado, quando fogo em cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passas brandamente, se és neves, como queima, como porfia, mas aí quem andou amor em ti prudente? Pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecer-se a chama fria. Ok, agora vamos explicar para vocês um pouco sobre a estética literária barroca. Até porque esse poema de Gregório de Matos, ele pertence a essa estética, né? Foi uma época que começou ali o barroco no Brasil. E só para falar um pouquinho de Gregório de Matos, ele foi um dos principais autores do barroco brasileiro. Bom, o barroco ele ocorre, né, inicialmente ali no século XVII e ele sofre algumas influências na medida da Contra-Reforma Católica ocorrida na Europa. Uma das principais características dessa estética é o fusionismo, o culto ao contraste, o cultismo e o conceptismo. Bom, também tem outros autores, né, que foram lá do barroco literário, né, que eles fizeram também bastante ali sucesso. Temos aí a obra Prosopopeia de Bento Teixeira, os sermões de Padre Antônio Vieira e também a poesia de Gregório de Matos. Também temos as artes, né, escultura, pintura, que é possível apontar algumas obras de famosos, né, como o escultor Aleijadinho, o pintor mestre Ataídes e o maestro Lobo de Mesquita. Inclusive, nessa obra Prosopopeia, ela acaba sendo o divisor de águas, né, aqui no Brasil, acaba sendo o início, né, da obra literária aqui no Brasil, dessa estética barroca. Bom, só para lembrar, né, essas artes, né, apresentavam ali muita dualidade, né, as pinturas, elas eram muito mescladas, muito forte, teve um grande impacto ali contra o que já tinha anteriormente, né, tipo assim, interveio ali na tradição, né, das pessoas, né, onde o ser humano ele fica meio dividido, o seu ser fica meio dividido entre alma e corpo, essa questão de dualidade aí, céu, inferno, entre essas outras coisas. Inclusive, o autor, né, que a gente está abordando agora nessa aula, ele ganha, né, um apelido justamente de o Boca do Inferno, que é o Gregório de Matos. Isso, justamente por ele fazer algumas obras sátíricas, umas obras que critica ali, né, o que já está acontecendo, né, a grande oposição da igreja ali com as pessoas, né, ele critica essa questão, né, que quando a igreja coloca ali que tem que andar certinho para poder ir para o céu, e ele critica nessa questão, que ele fala que ele está errando ali, mas Deus vai perdoar ele, né, porque Deus perdoa todo mundo, né? Isso.
Inclusive, a poética de Gregório de Matos, ela é dividida em 3 vertentes, que é a poesia amorosa, a religiosa e a satírica. E ele usa nas suas poesias argumentos ácidos, né? Ele fala, na verdade, em alguns poemas dele, religiosos, tem algumas partes bastante eróticas, né, que ele, na verdade, ele faz uma mistura ali na sua escrita e usa bastante comentários ácidos para criticar mesmo. Bom, aí vamos falar um pouquinho das características, né, desse movimento barroco. Tem o fusionismo, né, que a gente já tinha falado anteriormente, uma combinação, né, da visão medieval com a renascentista, né, essa transição aí de um momento para outro. Temos também o culto ao contraste, que é a oposição de ideias. Essa questão de contraste é a oposição de ideias como, por exemplo, morte, vida, água, fogo, essa questão aí de dualidade. E também uma curiosidade, né, dessa questão do contraste aí nas pinturas, esse contraste, né, as sombras e a luz representava vida e morte, né, e isso é uma coisa bem presente, né, como característica dentro dessa estética, essa dualidade, né, essas duas vertentes aí, a vida e a morte. A antítese e o paradoxo, né, que são as figuras de oposição, e o pessimismo, que é a postura negativa diante da materialidade, que também tem essa praticamente uma briga, né, da materialidade com a espiritualidade. E o feísmo, a obsessão por imagens desagradáveis, o rebuscamento, que é a ornamentação excessiva, né, o drama, né? Isso. Na verdade, a linguagem dramática. O embaralhamento das coisas, a mistura. Isso. Que daí a pessoa, tipo, o ser humano ali, nessa estética, ele tá confuso. Ele não sabe se ele segue Jesus, se ele vai pro pecado. Ele tá meio aí sem rumo. E aí também tem a hipérbole, né? Que é o exagero, né? O excesso. E essas são as características bem marcantes dentro dessa estética. Temos também a sinestesia, que é pelo apelo sensorial, é uma figura de linguagem. Mais à frente a gente vai explicar direitinho para vocês essa figura de linguagem com outros exemplos para ficar melhor para entender. Bem mais claro, né? Isso. Tem a sinestesia, né? Tem o cultismo ou o gongorismo, que é o jogo de palavras, os sinônimos, antônimos, homônimos, os trocadilhos, figuras de linguagem, hipérbatos. Tem também aí o conceptismo, que já vem jogo de ideias, que é comparações e argumentações engenhosas. Morbidez, sentimento de culpa, o carpe diem, que é ali aproveitar o momento. Gregório de Matos, ele tem essa questão, né, que ele fala que ele vai continuar ali fazendo o que ele quer, independente ali que fica contra a igreja ou não, né, ele tem em si que Deus vai perdoar ele, ele tá ali curtindo o momento. Isso. E assim, também nessa estética, essa questão aí do carpe diem, que é muito assim, dá para perceber dentro das obras, né, dos poemas ali, principalmente ali em Gregório de Matos, que ele deixa bastante explícita essa questão de aproveitar, né? Aproveita, porque a vida vai passar, isso aqui é um momento breve, né? E isso é bastante explícito dentro desse movimento, dentro dessa estética. Tem também, em relação à estrutura de poemas, da poesia, eles adotam aí versos decassílabos, né? Essa questão do emprego da medida nova. Bom, temos aí as principais temáticas, que é a fragilidade humana, a fugacidade do tempo, crítica à vaidade, contradições do amor. Como eu falei anteriormente, né, que essa questão da fragilidade humana, né, o quanto a nossa vida é frágil,
e o quanto também o tempo passa muito rápido. Então, por isso também tem esse termo, né, carpe diem, que é usado para descrever, né, o quanto é breve nossa vida aqui, né, nossa vida terrena, e o quanto as alegrias, né, as de verdade, a felicidade suprema, a gente só conseguiria alcançar no campo celestial, né? Então, essa é uma das temáticas bastante forte nessa estética. Isso. Tem também, né, a crítica à vaidade, essa questão ali das pessoas quererem ser melhor do que as outras pessoas. Tipo assim, eu tô na igreja, eu vou me salvar, o outro ali que tá no pecado não vai se salvar, porque a igreja fala que é assim. Essa questão das contradições do amor também, no poema que a gente vai analisar, o que a gente já leu, né, fez a leitura, lá também fala dessa questão aí, dessas contradições, dessas oposições de ideias. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre figuras de linguagem. A figura de linguagem, ela é uma forma de expressão que se distancia das regras da linguagem denotativa, que é o sentido literal, e o conotativo, né, ele é o sentido figurado. Então, por isso que ele se distancia dessa linguagem denotativa. Assim, ela pode ser plurissignificativa. O que a gente quer dizer com isso? Que isso significa que, ao empregar uma figura de linguagem, o enunciador possibilita uma interpretação para o seu enunciado que extrapola, né, esse sentido original, que está associado a uma leitura, né, literal dos fatos. Isso é, não interpretativa. Temos aí também, né, como as figuras de linguagem, temos as classificações delas, que são de palavras ou semântica, de sintaxe ou construção, de pensamento, de som ou de harmonia. Bom, agora nós vamos falar um pouco das classificações, né, vamos explicar aí cada uma delas e as figuras de linguagem que pertencem a essas classificações. Vamos falar aqui de palavras ou semântica, só lembrando a vocês que tem muito mais outras figuras de linguagem, que nós não vamos falar todas aqui nessa aula, mas quem interessar aí pode pesquisar, né, para conhecer mais a fundo aí, todas as figuras de linguagem. Vamos falar mais das principais figuras de linguagem. Principalmente porque essas figuras aqui que a gente está abordando nessa aula são algumas características dentro da estética barroca. A primeira que a gente vai abordar é a comparação. A figura de linguagem comparação, ela usa alguns elementos de comparação, e a gente vai ler alguns exemplos, né? E a gente vai deixar na tela também, se a gente deixa na tela. O pensamento é como um diamante bruto. Vocês percebam que aqui faz uma comparação do pensamento com o diamante bruto. E agora a gente vai falar um pouco sobre a metáfora, que a metáfora ela é bem parecida com a comparação, mas ela utiliza mais a questão da comparação, mais no sentido figurado mesmo da palavra. A gente vai ler agora uma frase que é: a razão é a luz na escuridão. E aí a razão ela é comparada com a luz, porém ela não usa esse conectivo de comparação como a figura de linguagem comparação utiliza. Temos aí a metonímia, né, que também é usada demais aí nos poemas, na estética literária, não só no barroco, né, entre as outras próximas estéticas, né. Tem aí um exemplo de metonímia. Na minha vida encontrei muita gente sem coração. Essa parte de coração, né, a metonímia ela se dá nessa troca de palavras, né? Que eu poderia dizer também assim: na minha vida encontrei muita gente sem piedade, sem bondade. Então, essa é a figura de linguagem metonímia, né? Essa troca de palavras, mas que mantém o sentido, né, da frase.
Temos aí também a catacrese, né? A catacrese, vou dar um exemplo, né, que vocês já vão entender melhor. A quarentena já dura 2 meses. Entendemos que período de quarentena se refere a 40 dias, né? Mas nessa frase, né, ela se estende aí para 2 meses. Então, a catacrese, ela muda ali o sentido da palavra, né? A quarentena já dura 2 meses, então sabemos que 2 meses não é 40 dias. Mais ou menos nesse sentido, né, da frase. A sinestesia, ela é uma figura de linguagem que utiliza elementos sensoriais. São expressões construídas a partir de sensações que são apresentadas a partir de diversos órgãos de sentidos. Por exemplo, no doce caminho que percorri, ouvi cantarem os pássaros no calor da manhã. Aqui o doce está representando o paladar, o cantarem está representando aí a audição, e o calor, né, no calor da manhã, está representando o tato. Bom, temos também aí agora a classificação de sintaxe de construção. Nessa parte a gente tem aí o pleonasmo, né, que é uma figura de linguagem. Para explicar melhor, vou falar para vocês um exemplo. Vi a abdução com meus próprios olhos. Ele afirmou: você precisa acreditar em mim. Nesse caso, quando ele fala vi a abdução com meus próprios olhos, ele já diz ali uma afirmação, né? Não tinha necessidade de ele falar você precisa acreditar em mim. Então, o que é o pleonasmo? É reafirmar a ideia que ele já falou, o que ele já falou, reafirmar a frase ali, que ele já falou, ele torna a reafirmar. Temos também aí o polissíndeto. O que é polissíndeto? É a repetição, né, do E de palavras, né, quando se repete bastante, e aí é chamado de polissíndeto, que nem aqui, por exemplo. E o cachorro latia, e corria, e babava, entendeu? Essa questão de repetição aí do E. Bom, vamos lá para a parte das classificações aí das figuras de linguagem de pensamento. Temos aí a hipérbole. Hipérbole quer dizer exagero, né? Até tem, né, uma figura de linguagem barroca também. Temos aí um exemplo. Estava com tanta fome que podia comer um boi inteiro. Então, percebemos aí um exagero, né, na frase, na forma de se expressar aí que estava com muita fome. Temos uma outra figura de linguagem, que é o eufemismo. Quando você quer dizer alguma coisa diretamente, mas aí você usa palavras para amenizar o impacto da sua fala, né? Por exemplo, segundo o juiz, a deputada faltou à verdade em seu depoimento. Para não dizer que ela foi irresponsável, né? Usou aí faltou à verdade. A gente também tem a figura de linguagem ironia, que ironia todo mundo conhece, né? Que você fala uma frase com outro sentido, né? Nesse caso aqui a pontualidade daquele médico é britânica. Só esperei 2 horas para ser atendido. E aí todo mundo sabe que os britânicos são muito pontuais, né? Então, quando ele fala que a pontualidade é britânica e em seguida ele fala que esperou somente 2 horas, isso é uma ironia muito grande, né? E aí a prosopopeia. A prosopopeia, ela é quando seres animados, né, acabam ganhando características humanas. Aqui no caso o lobo conversou com o Chapeuzinho e decidiram fazer as pazes. E aqui o lobo conversou é uma característica, né, prosopopeia, que ele acaba ganhando essa característica humana, né, de falar. Bom, né, vamos agora falar de antíntese, né, nossa figura de linguagem aí, principal aí do barroco brasileiro, né? Temos aí um exemplo: o bem e o mal caminham de mãos dadas no coração humano. Então, onde é que a antíntese está, né? E na parte do bem e do mal, né? Porque ela traz aí palavras de sentidos opostos na mesma frase. A gente também tem o paradoxo, né? Que ele é bastante
bastante confundido com a antítese, porém ele apresenta uma construção, um elemento que diferencia na sua construção, na verdade. Na frase "estamos vivendo uma guerra pacífica", existe uma oposição, porém uma incoerência na frase, que não existe uma guerra pacífica, né? Então a gente tem um paradoxo. Ok, vamos lá para a classificação de figuras de som ou de harmonia, que temos também figuras de linguagens, né, que é como a literação, né, que é a repetição aí de palavras, que é minha mãe me mandou fazer o meu melhor. Tipo, essa repetição aí, né, principalmente da letra M. Temos aí também a assonância, né, que é a repetição de vogal. Como a literação é repetição de consoante, a assonância é repetição de vogal. Por onde andam o amor e a dor do trovador, né? Essa repetição aí do O. Nós temos também a onomatopeia, né, que é a representação de sons nas falas, né, nas frases. Nós temos aqui o cocoricó se faz ouvir toda manhã. E aí, no caso do cocoricó, se refere ao galo, né? O galo canta todas as manhãs. Bom, agora vamos, né, para o poema, voltar um pouquinho no poema aí para a gente analisar aí principalmente a questão de figuras de linguagens. Bom, o título do poema é Aos afetos e lágrimas derramadas na ausência da dama a quem queria bem. Já percebemos aí, né, pelo título do poema, que é uma lírica amorosa, né, do poema de Gregório de Matos. Quanto à sua estrutura, a gente pode ver que ele vai aparecer aqui, a gente vai colocar para vocês, que ele é 2 quartetos e 2 tercetos, né? Então, a gente tem aqui um soneto. Um ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Nós temos aí antítese, né? Em rio de neve, em fogo convertido. A gente tem aí uma oposição, né, nas frases, uma oposição no sentido da frase. Isso. Tem aí também ardor, abraços e chamas, que é metáforas, né? Quando coloca aí o sentido figurado, né, na frase. Que parte desse... Tu que em um peito abraças escondido, tu que em um rosto corres desatado, quando fogo em cristais aprisionado, quando o cristal em chamas derretido. Aí a gente tem abraços, né, e corres desatado na frase, que tem esse sentido oposto, e a gente tem uma antítese, quando fogo em cristais aprisionado, quando o cristal em chamas derretido. A gente tem outra oposição também, fogo, né, aprisionado, não tem como a gente aprisionar o fogo, né? Então, representa uma antítese também. Se és fogo, como passas brandamente. Se és neve, como queimas com porfia. Mas aí que andou amor em ti prudente. Temos aí, né, para analisar figuras de linguagem, percebemos aí outra antítese, né, onde apresenta aí fogo e neve. Então temos aí mais uma figura de linguagem, antítese. Pois rara temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente. Permitiu parecer-se a chama fria. E aí a gente tem neve ardente, porque a gente tem aí um paradoxo, né? Porque aparece aí uma incoerência na frase, né? Não tem como a neve arder. Então a gente tem um paradoxo. Bom, a gente vai comentar agora um pouco, né, sobre esse soneto, onde o eu lírico ele utiliza algumas estratégias para poder descrever as dores e as angústias, né, causadas pela paixão. Bom, esse poema ele também apresenta a intertextualidade, né? Porque quando você lê ele, você lembra do poema de Camões, né? Que fala lá que amor é fogo que arde sem se ver. Então, ele usa aí também essa mesma estratégia com as palavras. Isso. Bom, eu espero que vocês gostem da nossa aula, né? Que podemos estar ajudando aí vocês a compreender tanto literatura aí como as figuras de linguagem, né?
No mais, obrigada.